Muito bem, meus amigos, são exatamente agora na Grande Belo Horizonte, 15 horas com mais 25 minutos, na capital mineira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, eu venho com uma outra palavra para você aqui. O capítulo e versículo e a citação dos versículos aqui em cima. Mas eu quero conversar com vocês sobre três parábolas em um capítulo só, que é a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. É o seguinte, todos nós conhecemos essa palavra. Quem não conhece vai ler o texto, alguns trechos aqui de versículo que eu vou colocar aqui em cima. Depois, quem não conhece vai lá e dá uma lida para você pegar melhor o que eu estou querendo dizer aqui. É o seguinte, Jesus contou essa parábola, ele contou a parábola do filho pródigo. E quando ele contou a parábola do filho pródigo, ele aproveitou ali a parábola do filho pródigo e continuou contando ali a parábola da dracma perdida, e depois ele entrou na parábola da ovelha perdida. Observe que quando ele contou a parábola do filho pródigo, é um resumão isso aqui. Observe que quando ele contou a parábola do filho pródigo, teve um trecho lá que ele disse assim, que o filho pródigo, ele se arrependeu de ter pedido toda a herança que era dele e se arrependeu de ter ido embora da casa do pai. Quando ele se arrependeu, ele disse assim, voltar-me-ei e irei ter com meu pai. E irei ter com meu pai. E ele voltou para a casa do pai. E quando ele chegou na casa do pai, o pai dele virou, ficou muito alegre. É só um resumão. O pai dele ficou muito alegre e disse assim: este meu filho que estava perdido foi achado, estava morto e reviveu. Aí eu fiquei pensando comigo assim, como é que ele foi achado, sendo que ninguém foi atrás dele tentar achar ele, que ninguém procurou ele, como é que ele foi achado? Interessante, né? Aí eu mesmo, quando você vai ler no texto com a ajuda do Espírito Santo, é porque você tem que ler a Bíblia, você não tem que pegar a Bíblia e colocar um propósito de ler a Bíblia toda. Você tem que chamar o Espírito Santo para você ter o propósito para você ler a Bíblia. Não é você entrar em um propósito para você ler a Bíblia toda. Você tem que chamar o Espírito Santo para ler com você a palavra. O que acontece? Quando eu estava lendo esse texto, eu pedi o Espírito Santo para me orientar. O Espírito Santo falou comigo assim, olha, na verdade, o filho pródigo, ele se achou. Este meu filho que estava perdido foi achado. O que o filho pródigo se achou? Ele achou a maturidade de que na casa do pai é melhor do que lá fora. Interessante, né? Dentro da casa do pai é melhor do que lá fora. E o que Jesus estava querendo dizer? Na casa de Deus é melhor do que lá no mundo. Aí, quando o filho pródigo volta, ele encontra o irmão dele murmurando. Uai, que isso aí? Olha, você ver o que aconteceu com o meu irmão. Ele pediu tudo que o pai tinha para ele, a herança toda, ele pediu o pai deu ele foi embora. E agora ele voltou e o pai fica tratando ele mal. Tá vendo? Aí você fala assim, uai Lucas, na casa do pai não é melhor que lá fora? É porque na casa do pai também tem esses problemas. Na casa do pai também tem esses pormenores. Às vezes quando você volta para a igreja, você está afastado, alguns irmãos vão reclamar lá, voltou para a igreja, estava lá no mundo, fez o que fez e aconteceu. Isso é murmuração do irmão do filho pródigo. Sabia disso? Quando você fica falando que alguém está reclamando de você. Então, pega essa para você. Se acha, meu irmão. A maturidade, ela tem que vir. Chega uma hora na sua vida que você tem que dar um basta nessa situação. E você tem que voltar para a casa do pai. E você tem que ter maturidade para fazer isso. Às vezes você fica com vergonha, não. Meu irmão tá lá, meu irmão vai me criticar. Meu irmão vai ficar atacando pontinho. Meu irmão vai ficar jogando pontinho para mim. Meu irmão vai ficar olhando para mim com cara feia porque eu tô voltando para cá. Meu irmão, na casa do pai também tem esses pormenores. Jesus ele explicou de uma forma tão linda para você entender que na casa do pai também tem esses problemas. O que tem de gente inventando pretexto para não servir a Deus, dizendo, os irmãos, eles falam mal, fica reparando a gente de cima a baixo, tem gente lá que me conhece, eu não vou ali mais, porque você está entendendo? Então a gente fica inventando alguns pormenores para não ir na casa do pai mais, porque se acostumou com o pecado lá fora. Mas vai ter uma hora que você vai tomar nojo desse trem. É o seguinte, depois Jesus ele contou a parábola da dracma perdida. Aí foi diferente. Por que a dracma perdida? A dracma era a moeda da época. Aí Jesus contou que a mulher perdeu a moeda dentro de casa. A moeda dentro de casa. E ela teve que arrumar a casa toda para ela achar a moeda. Você tá vendo como é que é a situação? Existem momentos que você vai ter que ter maturidade para voltar para a casa do pai. E existem momentos que você se perde dentro da casa do pai igual a dracma perdida.
Aí alguém vai ter que te procurar. E quando alguém te procurar, meu irmão, deixa ser achado. Porque você tem que deixar ser achado. Você tem que falar assim, não, agora é hora de eu voltar. Você tem que fingir que você não tem vida própria. Orgulho próprio. Tem que largar seu orgulho. Jesus falou da dracma perdida porque a dracma ela não tem vida própria. Era uma moeda, era uma pratinha. Era uma moeda. Eu que tô quebrado, não tenho uma moeda aqui para te mostrar. Mas aqui, era uma moedinha. Era uma moedinha. Ela não tinha vida própria, ela não tinha orgulho próprio, ela não tinha vontade própria. É isso que Deus quer que você faça quando Ele te chamar de volta. Não é porque às vezes você está perdido aí porque você não tem nem ideia se você vai voltar ou não. É a dracma perdida. Ela não tinha como voltar pro bolso da mulher sozinha. Aí a mulher teve que ir lá, arrumou a casa toda para achar a moeda, né? Aí sabe o que Jesus estava ensinando com isso? Ele falou assim, nem que ele tenha que arrumar a casa toda. Nem que ele tenha que arrumar aqui, ali, acolá para tentar te achar. É porque ele pode começar a tocar um tanto de coisa para tentar te achar. Aí, meu irmão, é coisa pior, tá? Então quando Jesus ele te encontrar, quando Jesus ele te chamar de novo, alguém for te buscar, deixa ser achado. A dracma perdida, né? É o filho pródigo, a dracma perdida é a ovelha. Você sabia que tem ovelha que se perde? É. Aí essa é a parábola da ovelha. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma. Eu chego até a arrepiar. Lhe faltava uma e triste chorou. As 99, ele deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. E a encontrou gemendo e tremendo de frio. É a parábola da ovelha perdida. O pastor um certo dia foi contar suas ovelhas, estava faltando uma. Porque era costume do pastor de Israel contar todos os dias a sua ovelha quando ele ia sair, deslocar de um lugar para o outro. Aí quando ele foi contar, faltava uma. Aí ele, opa, tá faltando uma aqui. Irmão, essa parábola aqui, cara, ela me faz chorar, cara. Desculpa, essa parábola aqui, ela me faz emocionar. Sabe por quê? Jesus estava dizendo que ele é o bom pastor que todos os dias conta as ovelhas dele para ver quem está lá e quem não está. Meu irmão, se você soubesse a falta que você faz no aprisco porque você se perdeu, você voltaria para a casa do Pai, sem o Pai precisar de te buscar. Se você soubesse o amor que o Pai tem, e ele só descobriu que a ovelha estava perdida porque ele contou as 99. E Deus se importa com você. Deus se importa com a sua vida. Deus se importa com a sua família. Ele conta todos os dias o que você precisa. E Jesus, ele contando, e o pastor que Jesus estava contando a parábola, e o pastor contou todas as ovelhas. E ele falou, tá faltando uma. E ele largou as 99 lá para buscar aquela ovelha que estava perdida. Aí no final Jesus fala assim, ó, vale mais então, meu irmão, essa é a hora de você voltar. Esta é a hora de você voltar. E quando Jesus ele encontrou aquela ovelha, ele encontrou ela gemendo, tremendo de frio. Porque a ovelha, ela nunca vai se lambuzar na lama. Porque isso não é do feitio da ovelha. Ela pode cair num barro, ela pode cair numa lama, ela vai ter que comer alguma coisa que não é da cadeia alimentar dela, só para se manter viva. Tá entendendo? Quem sabe você ainda não entendeu o porquê você tem nojo desse mundo. É porque você é ovelha, meu irmão. Você é ovelha. Você é ovelha. Deus vai te buscar. Você pode ter certeza disso. Jesus vai te buscar. Esse é o tempo. Tá entendendo? A ovelha nunca vai entrar onde o porco tá.
A ovelha nunca vai seguir o porco, porque não é do feitio dela. Então provavelmente, quando Jesus ele for te encontrar, ele vai encontrar você com fome, gemendo, precisando de comida. Com frio. Então que essa palavra venha tocar no seu coração, meu querido e minha querida. E saiba que Jesus ele tem uma grande obra na sua vida, amém? Deus abençoe.